Oi, gente! Começa agora mais um episódio do FonteCast. E essa temporada de 2025 tá, cheia de novidades. Eu sou o Felipe Ferreira, coordenador de Creators da Rede Gazeta. E, se ajeita aí, pega seu café e vem comigo, que hoje o papo é sobre histórias que conectam. Quem aí nunca se emocionou com um post sincero, um vídeo marcante, ou aquela legenda que parece que foi escrita para você? Então, hoje a gente vai falar sobre como criar esse tipo de conteúdo. E um pouco mais, como usar a sua própria história como fonte de conhecimento e conteúdo que gera valor. E quem está aqui juntinho comigo hoje é a Tainá Bahia. Ela que é jornalista, creator do Estúdio Gazeta e produtora de conteúdo da Rádio Litoral. Seja muito bem-vinda, Tainá. Muito obrigada, Felipe. Oi, gente. Estou muito feliz por estar aqui. Espero que o papo seja muito bom. Show de bola. E quem também está aqui comigo hoje é o jornalista, apresentador de TV, creator do Estúdio Gazeta e produtor de conteúdo do portal HZ, Felipe Cury. Seja bem-vindo, meu xará. Valeu, xará, pelo convite. Também acho que vai ser ótimo hoje o nosso papo. Legal demais. E para a gente começar esse nosso assunto, eu queria saber da Tainá. Tainá, como que você descobriu que a sua própria história podia virar conteúdo? Olha, é engraçado falar isso, porque eu acho que foi muito orgânico, assim. Não existia um ponto que eu falei, nossa, acho que a minha história... Mas, à medida que eu fui falando sobre a minha história, eu percebi que as pessoas se identificavam com isso. E também quando eu cheguei a ouvir de pessoas falando, né, que minha história inspirava de alguma forma. Então, eu acho que foi aí que eu percebi que a minha história é realmente importante, né, nesse ponto. E hoje eu vejo que a minha história é o meu principal conteúdo, assim. Porque sobre todas as outras coisas que eu falo, tem a minha história ali, né? Então, eu acho que foi aí. A questão da identificação, acho que é um ponto muito forte. Mas hoje eu gosto muito de contar a minha história e eu vejo o quanto isso é relevante na produção de conteúdo. Legal, eu lembro de ver o potencial de você no primeiro videozinho que você fez, uma oficina que a gente fez junto. Sim, eu Você postou um lembro. conteúdo super bacana pós-oficina. Eu fui atrás de você e falei, você já é creator? Bora ser creator? Eu acho que ali foi um pontapézinho disso tudo também, né? Bem legal. E você, Felipe? Qual foi o primeiro post ou vídeo que você postou que você pensou assim, cara, isso aqui é mais que um desabafo, isso aqui já é uma conexão? Pois é, eu acho assim que a minha história em relação, né, à rede social, que eu imaginei que aquilo ali poderia interessar outras pessoas, é muito ligada à minha história profissional. Porque até então eu olhava assim, cara, isso aqui é meu lazer, né? Então isso não vai interessar muita gente. Então quando eu comecei a postar coisas profissionais que iam impactar outras pessoas, aí eu entendi que aquilo ali poderia gerar uma conexão. Porque estava gerando, consequentemente, o interesse dos outros. E aí eu fui entendendo que as pessoas falavam, nossa, mas você tá voando, né? É aquele crescimento que todo mundo vai acompanhando e vai torcendo. Eu falo, caraca, tem gente torcendo por mim. E de fato, quando você para pra ver que aquilo vai dando um resultado, né? E vai chegando nas pessoas de uma forma super orgânica, é onde você começa a entender que, poxa, tem um sentido isso aqui que eu tô fazendo, não é só sobre o Felipe e os interesses dele. Tem um interesse coletivo que também conecta, né, com o que eu tô fazendo. Eu acho que foi nesse momento ali que eu fui engatinhando e vendo que poderia gerar essa conexão que você disse, Felipe. Realmente uma conexão, né? Muito legal mesmo. Eu acho que a gente começa a ver que as pessoas se interessam por coisas que são muito comuns pra gente. Nosso dia a dia, às vezes a gente tá numa empresa que muitas pessoas queriam estar, e aí isso aí é conteúdo, né? Que as pessoas se inspiram, gostam de ver e tal. Realmente, Tainá, você coloca mesmo muitos sentimentos, você usa sua família, você usa de tudo no seu conteúdo, né? E aí eu aproveito para perguntar, como é que você faz para equilibrar essa vulnerabilidade, né, com estratégia, né, ao contar algo tão pessoal assim nos seus conteúdos? Sim, eu acho que isso é um desafio, mas a realidade é que a gente consegue escolher um pouco do que a gente vai falar, né? Não é tudo, não são todas as minhas fraquezas ou vulnerabilidades que eu vou querer falar ali. Isso não quer dizer que eu vou mentir, mas sim quer dizer que eu vou escolher sobre o que eu vou falar, até para medir o quanto aquilo vai me afetar de alguma forma, quais serão as consequências de falar sobre aquilo, né? Então, eu acho que é uma balança mesmo, ficar ali o tempo todo medindo, falar, isso aqui eu acho que é interessante, acho que vai servir de alguma coisa para as pessoas e tal.
Então, acho que é o tempo todo a gente ficar dosando ali mesmo. É porque a rede social também é esse lugar de pode tudo, mas também nem tudo convém, né? Sim, E aí você fica naquela de será que isso aqui convém ou será que não? Acho que é melhor ficar resguardado. É um grande desafio, não só pra gente, mas acho que pra qualquer pessoa, né? Quem produz conteúdo mesmo, mas também pra quem tá ali só pensando. É bom ter filtros. Eu acho que essa é sim, uma questão. com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. E, Felipe, você acha que existe uma fórmula para construir uma boa história? Tipo, início, conflito, clímax, solução? Ou você vai mais no feeling ali do que aconteceu? Eu acho que depende de cada história. Tem história que é super interessante a gente construir esse início, né? Essa emoção ali. Aí chega no clímax, nossa, todo mundo quer ver, acompanhar e depois tem um desfecho. Mas tem história também que você já pode chegar empurrando assim a porta, sabe? Já começar pra prender também a atenção das pessoas. Então, às vezes, você vai com uma estratégia ali que é uma fórmula que você disse e não vai funcionar dependendo do conteúdo. Então, acho que não existe uma fórmula, mas existe diferentes estratégias. Isso aí Legal. é 100%. Mas Isso você faz segue alguma sentido. fórmula, Tainá? Também não. Eu acho que falar sobre a nossa história é tão natural, né? Que fica até difícil conseguir seguir, assim, alguma história. Mas a gente, principalmente que é jornalista, eu acho que a gente tem muito essa coisa da história e tal, de ter início, meio e fim. Eu acho que isso já tá na gente, assim, naturalmente. Então, não sigo. Mas como o Felipe disse, acho que dependendo da história e o seu objetivo ao contar aquela história, é importante, sim, talvez você começar de uma forma mais impactante para prender as pessoas, ou deixar a melhor parte para o final, ou coisa do tipo. Então é bom avaliar cada história. Legal, legal. E existe uma adaptação também, né? Igual para vocês dois aqui, por exemplo. Você tem o conteúdo da rádio e o conteúdo do digital. Felipe tem o conteúdo do portal A Gazeta e o conteúdo que ele traz para a TV, dentro da editoria do A Gazeta, dentro do Em Movimento. Eu queria entender agora, a pergunta é para os dois, assim. Uhum. Como que vocês fazem para adaptar o storytelling para esses diferentes formatos, né? Muito a Tainá ali do digital para a rádio e Felipe ali do digital para a TV. Acho que quem pode começar? Pode começar, tá? Obrigada. Eu acho que um ponto muito importante é a linguagem. Você entender para quem você está falando e adaptar a sua linguagem para aquele público, né? No digital, a gente sabe que a gente tem no nosso Instagram, por exemplo, nas nossas redes sociais. A gente tem o nosso público que tem tais gostos, né, e tudo mais. Então, você entender para quem você está falando e usar a linguagem correta para isso, eu acho que conecta muito mais. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, na minha opinião. Eu concordo, porque assim, no nosso Instagram, na nossa rede social, a gente meio que sabe com quem que a gente tá falando e sabe que as pessoas querem estar ali, de alguma maneira. Quando a gente fala com uma massa, né, no caso, tanto da rádio quanto da televisão, você já tem que virar uma chavinha para entender que a linguagem é outra, porque tem outros tipos de pessoas que estão ali consumindo. Então, o storytelling, ele vai mudando também, se adaptando, porque não é, talvez, da maneira com que eu faria com quem já sabe o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, pra quem tá ali me assistindo pela primeira vez. Porque não é a galera que tá sempre me acompanhando, que tá vendo ali na TV. São pessoas diferentes, são públicos diferentes que se renovam, né? Eu acho que no Instagram não. No Instagram é um público aquele fiel e outros que vão chegando à medida do tempo. Então, acho que é por aí. Uhum. Acho que exemplos práticos disso seriam, por exemplo, memes, trends. Não é tudo que dá pra usar na minha rede social, na rede social da rádio, por exemplo. Não é tudo que eu vou falar na minha rede social que o público da rádio vai entender tão rápido como o meu público. Às vezes, na rádio, dependendo do que eu tô falando, uma promoção, qualquer coisa do tipo, eu tenho que explicar mais detalhado. Então, eu acho que isso é muito importante da gente entender. E a gente que é da comunicação, eu acho que a gente tem muito cuidado com isso. Assim. E também se adaptar em relação à nossa própria identidade, porque a nossa função também, às vezes, tanto né, na rádio da Tainá quanto a minha, às vezes, ali no HZ, ela vai um pouquinho de cada coisa, de vários assuntos diferentes. Então, quando a gente joga pro nosso pessoal, né, que a gente fala assim, cara, mas o Felipe pensa dessa forma, ele gosta desse tipo de conteúdo. Não é tudo que ele faz no HZ que transmite na identidade do Felipe. Eu acho que a mesma coisa também, da rádio pra Tainá. Então a gente tem que fazer uma separação para entender que a minha identidade é essa, mas o Felipe, jornalista do Portal HZ, também tem esse outro viés e, enfim, quando vai para televisão, outro viés também, né? É por aí. Muito orgulho, né? Tem gente muito talentosa, né? Fico orgulhoso de vocês. E para você, Tainá, como é que você acha que contar uma história pode ajudar na construção da sua marca pessoal?
Eu acho que assim, tá tudo ligado, tá tudo interligado. Marca pessoal, apesar de eu ser bem nova, assim, tá começando no mercado de trabalho agora, sempre foi algo que eu olhei, assim, com mais cuidado, mais carinho, porque eu sei que isso impacta muito na forma como as pessoas vão ver a gente, nas oportunidades que podem surgir. Então, eu acho que tá muito interligado. E acredito muito que na hora de contar as histórias, a gente tem que pensar na forma de contar, os aspectos mais importantes e, de novo, qual o objetivo que eu quero alcançar contando aquela história. Então, isso vai impactar diretamente. Às vezes, até a forma… No visual mesmo, né? A gente que trabalha muito com vídeo, essas coisas. Eu acho que tudo isso influencia bastante na hora de contar a história. Você usa, Felipe, as histórias para sua marca pessoal? Eu gosto de usar um pouco do que eu tô vivendo, do que eu tô sentindo. Eu acho até engraçado que quando, assim, eu me formei, não faz tanto tempo assim, mas já faz um tempinho. Eu lembro que eu tava pensando, cara, eu acho que eu vou ter o celular pessoal, o celular profissional, a minha rede social pessoal, até que eu vi que não ia dar certo, porque tava tudo misturado. Eu falei assim, caramba, eu sou um só pra tudo, entendeu? Então eu tenho que saber organizar isso, não separar ainda mais. Então, quando a gente entende que tá tudo ali, você vai colocando impressões suas em cada coisa, sabe? E fica mais natural, fica mais orgânico, você deixa mais sincero, eu acho, o seu conteúdo. Então, é o que eu falei, a gente escolhe muito o que quer mostrar, mas o que a gente quer mostrar é de coração. Exatamente. E a gente consegue ver as consequências disso, né? Assim, como as pessoas olham a gente, ou sobre o que elas vêm falar pra gente. Falam muito, eu vi que você se formou, eu vi que… É tudo ali que eu quis mostrar mesmo, e eu quis reforçar, porque eu acho importante falar sobre mim. E eu sei que isso pode impactar outras pessoas de alguma forma, Legal sabe? esse feedback da audiência, né? Sim, Eles isso é estarem ligados ali. fundamental. Isso é Sempre realmente o engajamento, né? É o que a gente está falando aqui, né? Do storytelling para engajamento. Cara, né? e isso é algo que muitas vezes dá um gás na gente. Sim. Sabe? Às vezes você tá assim, cara, acho que tá fazendo o menor sentido, ou isso aqui, não sei se as pessoas vão gostar. Quando vem um feedback positivo que fala, pô, que maneiro isso aqui, eu falo, caramba, alguém achou isso maneiro. Ou você postou uma coisa assim, que tem alguém que fala, alguém que você não fala há muito tempo, inclusive, vem e diz, tô muito orgulhoso por você, tô acompanhando você de longe. Eu falo, cara, era tudo que eu precisava, sabe? Pra poder tá ali, criando mais, continuando e não desistindo. Sim. Legal. Qual é o feedback que mais marcou vocês, assim? Olha, eu não sei se eu vou lembrar do que… Mas eu recebi há pouquíssimo tempo, assim, vou contar o último que eu tive. Eu tava no samba, amo samba, todo mundo sabe. A gente sabe. E uma pessoa chegou pra mim e falou bem assim, olha, você não me conhece, nem precisa conhecer. Mas eu quero dizer que você é muito talentosa. Eu te Uau. acompanho, eu vejo o que você faz, você tá começando agora, mas assim, você já tá começando lá em cima. E aí começou a me elogiar, não parar de elogiar. E assim, eu fiquei assim, gente… O que eu falo? E às vezes a gente olha muito pra número, né? Número de seguidor, número… Só que existem pessoas ali atrás daqueles números, sabe? Exatamente. Que são impactadas pelas nossas histórias de alguma forma. Então isso é incrível, assim. A gente tem que sair dessa análise só quantitativa, né? Sim. E passar para uma análise mais Com qualitativa aí dos certeza. nossos conteúdos, né? Entender como isso realmente impacta nas pessoas, como é que isso converte em venda, o que de fato isso tem trazido, não só pelo número que aquele conteúdo está trazendo, né? Sim. Eu acho que, assim, sobre os feedbacks, né? Desde pessoas que a gente admira muito, que depois vem e fala, pô, isso aqui ficou muito legal, parabéns, que já é algo bem bacana, mas os que marcam mesmo, assim, os que me marcaram até hoje, foram de pessoas de várias partes da minha história, que elas vão sendo reconectadas com o Felipe de agora, porque o Felipe de agora conversa com elas novamente, né, de uma outra Legal. forma. Então é a minha professora da primeira série que vem e fala, Nossa, olha isso só, é vi surreal. você na TV, principalmente na TV, que acho que a galera vê mais, né, assim, de outras maneiras, mas também no Insta, né, que fala, ai, nossa, eu falo pra todo mundo que eu dei aula pra ele. Eu falo assim, meu Deus, gente, como que Legal. isso, sabe? Virou um motivo de orgulho pra minha professora da primeira série. Então, até mesmo a minha família, né, eu acho que o feedback da família é tão importante, Sim. né? Eu vejo minha avó de 85 anos,
gostando ali do que eu faço, de me ver. Eu já envolvi ela até em pauta. Eu desci com minha avó numa tirolesa já. é. E fiz Esse conteúdo é. sobre isso. Então, assim, é um feedback que é sincero. Vai lá dentro da gente, faz abrir um sorriso de ponta Sim, a ponta. renova, né? Minha avó chora absolutamente todas as vezes que ela vê alguma coisa minha, assim. A gente Qualquer- sabe, a gente sabe. Quem A quer gente ver sabe isso é porque só seguir a Tainá. É isso aí. Eu tava contando aqui um pouquinho antes da gente começar, que eu mesmo já me emocionei com os conteúdos da Tainá, né? Acho que ela traz a família dela, traz esse orgulho, é muito bonitinho de ver, assim. É um conteúdo realmente que marca, assim, né? Sim. Pega até um pouco o gancho disso, Felipe, assim, queria que você contasse pra gente como é que você usa esse storytelling para reforçar os seus propósitos, né? Os seus valores e ali o seu nicho, né? Que é de onde você trabalha, né? Eu acho que esse é o maior desafio, assim, que a gente tem, é de entender o que a gente quer, entender a responsabilidade que a gente também tem em relação a tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Quando você fala de princípio, é algo muito sério, assim, né? Porque ali a gente não tá também falando o que quer. Então, a gente tem que entender que existe algo que pode chegar numa pessoa com base no que a gente está acreditando. E o que a gente acredita tem que ter algo que seja verdadeiro, com um princípio bom. Então, assim, o que eu tento fazer ali é colocar a minha verdade em cada coisa, porque não adianta eu sair achando qualquer coisa ou postando qualquer coisa que isso aí é conteúdo. Nem tudo é conteúdo. Então, você tem que entender que quando você coloca ali uma verdade em cada coisa, você vai sim atingir as pessoas que você quer, e as pessoas que vão chegar também vão ser por isso, sabe? Não é de qualquer jeito, porque chegar pessoas de qualquer jeito também não é legal, sabe? Tem que ter uma conexão desde o início. Então, eu acredito que, assim, eu não vou conseguir dar exemplos, talvez agora, porque eu tô no calor do momento. Mas pode ter certeza que em cada post, cada feed, cada story é pensado no outro, né? No que eu quero, mas também em quem vai receber. Porque não adianta, o Instagram não é só pra mim. Se eu quisesse o Instagram só pra mim, eu criava ali um fechado só comigo, não seguia ninguém. Só pra ser um Entendeu? álbum de... Era um álbum de fotos ali, Sim, né? faz todo A gente fugindo um pouquinho do nosso roteiro, como é que é o processo criativo de vocês, assim, pra criar conteúdo? Como é Bem de onde maluco. parte, Nossa. assim? Cara, é porque depende muito, né? Se eu vou criar conteúdo de algum lugar que eu vou, algo do tipo, geralmente eu tenho essa coisa de pensar antes, na minha cabeça, a estrutura do que eu quero. Pensar mesmo como eu vou começar, como vai ser o desenvolver da história ali, do vídeo, enfim. O final. Mas também eu deixo me envolver um pouco pelo que tá acontecendo ali no momento em que eu tô criando, né? Então eu gosto muito de anotar as coisas, vocês viram. Eu sou do Sim, a gente sabe. papel. Gosto de anotar. E também de entender o que eu quero com aquilo, né? Se eu quero gerar engajamento, se eu quero conectar, enfim. E assim, é bem maluco mesmo. Não tem nada muito definido. Mas eu também acredito que a criatividade vem no momento que eu tô menos esperando. Isso Geralmente acontece. é quando eu tô tomando banho, eu tô no ônibus. Geralmente é assim. E aí, eu já aprendi que eu tenho que anotar na hora que vem. E aí, depois eu desenvolvo aquilo no roteiro ou qualquer coisa do tipo. Você, Felipe? Trabalhar com criatividade é uma doideira, porque você não sabe quando ela vai vir, de que maneira ela vem. Então, às vezes ela vem, você tá inspirado. Às vezes eu sento pra, sei lá, decupar uma matéria, né? Cara, tem dia que eu tô zero inspirado, eu posso ficar o dia inteiro que eu não vou conseguir. Mas se eu tô com criatividade, eu pego e faço em 1 hora. Uma coisa que eu deveria fazer, sabe, em muitas horas, assim. Então, eu acho que a criatividade, ela vem de diferentes maneiras, mas como é que a gente cria, né? Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente quer passar com cada reels, por exemplo. Vou colocar assim. Então, eu vou fazer uma ação ali de uma corrida, né? Eu sei que corrida tem muita gente, muitas histórias. Então, eu tenho que ir em personagens, sabe? Eu não vou colocar no roteiro o que eu quero. Eu quero um personagem assim, assim, assim. Não, você tem que estar aberto, mas você tem que saber que você precisa de várias pessoas. Então, você vai, conversa com um, com o outro, e vê um que tá pulando ali, vê um que tá fantasiado. Então, você vai pegando o que tem de cada lugar e vai costurando depois aquilo pra fazer um sentido, sabe? Só que não é algo roteirizado.
Acho que é isso que a Tainá tá falando. Sim. A gente pode até se planejar, mas chega na hora, é diferente. E quando envolve pessoas, eu acho que é mais ainda, assim. Mais É melhor você pensar no que você vai fazer depois que você ouvir as pessoas. Porque dali vai sair coisas que você, assim, nem imaginava, assim. Muito melhor, Sim. sabe? Sai muito melhor, porque quando a gente vai com uma… Ah, vai ser isso, isso, isso. Beleza, se nada acontecer, você tem o seu roteiro ali, você segue aquele arroz com feijão. Mas se tudo der certo, e geralmente dá… Você, cara, tem algo que é muito melhor. Arroz com feijão, com batata, com molho, Sim, com tudo, incrível. entendeu? Sim. É saber estar ali mesmo de olho no que acontece na sua vida que pode realmente virar conteúdo, né? Sim. Legal, legal. A gente tá caminhando mais ou menos pro final aqui. A gente falou Uhum. muito sobre esse storytelling aí, como é que vocês fazem mesmo para usar as coisas que acontecem na rotina de vocês para transformar em conteúdo que realmente tem valor, conteúdo que engaja, que faz a audiência interagir, né? Mas pra gente, antes de ir, aquela perguntinha que eu queria que vocês ajudassem aí, quem tá nos assistindo ou quem tá só nos ouvindo, né? E tá a fim de começar a construir histórias que tragam mais interações, assim, qual seria a dica de ouro que vocês dariam para a construção de um bom storytelling? Nossa, só uma? Pode ser mais de É uma, difícil. pode ser mais de uma. Tá, vamos lá. Eu acho que vou pensar em 3, assim. Primeiro, olhar para sua história, sua vida de uma outra forma, com um olhar mais criativo, com um olhar de que o que eu tô fazendo aqui, que para mim é comum e as pessoas podem se conectar de alguma forma. Eu acho que primeiro é isso. Segundo, é entender o seu objetivo ao contar aquela história, né? Onde você quer chegar, quem você quer atingir. E uma outra coisa que pode ser que seja mais importante é ser você na hora de contar. Porque a história é sua, você vive aquilo, é a sua essência. E a gente tem conteúdo, assim, muito conteúdo na internet, enfim. E a pessoa vai se conectar com você a partir de quem você é. Então, eu acho que ser você na hora de contar a história é muito importante. E talvez seja a coisa mais importante a se fazer é o seu jeito mesmo. Porque o seu público vai se conectar com o seu jeito. É isso, assim, com o seu jeitinho mesmo. Legal, legal. E você, Felipe, qual seria a dica de ouro? Xará, eu acho que a dica que eu dou é o seguinte. Não se preocupe tanto em fazer algo perfeito. Pelo menos não no início, sabe? Se preocupa em fazer. Então, eu já deixei de fazer muita coisa porque eu sou muito metódico, muito perfeccionista. E eu falava assim, cara, isso não tá tão legal, as pessoas não vão gostar. E eu guardava, não deixava. E passava-se dias e dias e dias sem postar nada, porque eu, sabe, queria algo tão perfeito que no final eu não tava fazendo nada. Então, assim, às vezes você fazer ali o pouquinho, não se preocupar tanto. Cara, a luz não tava perfeita naquele dia, mas posta, sabe? Se o conteúdo tá legal, é o que importa. Então, não se preocupe com o todo nesse primeiro momento. Se preocupe em fazer, sabe? Eu acho que é um exercício que eu ainda tenho que fazer. Eu acho que você também, né, Sim. Tainá? Eu acho que todo mundo… Porque a gente, quando vai fazendo, a gente quer sempre entregar o melhor. E sim, a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Mas nem sempre esse melhor tem que ser a perfeição. Às vezes o nosso melhor é o melhor daquele dia. Entendeu? E isso tá tudo bem. Então, acho que a dica que eu dou é meio que essa, sabe? É uma dica que serve pra gente, mas que serve Sim. pra vocês também, que estão assistindo. E eu acho que é muito melhor a gente aprender no processo também. Porque ali, fazendo, você vai entender onde você tá errando, onde você precisa, né, ajustar. Então, eu também tenho um pouco disso, assim, de não querer… eu acho que não ficou tão legal e tal, mas… É melhor fazer, ir fazendo, porque ainda mais a gente que faz 1 milhão de coisas, assim, às vezes a gente só precisa fazer com o nosso melhor e seguir. Legal, tá vendo, pessoal? Anota aí, hein? Uma dica melhor que a outra. Tenha tudo isso em mente. E para quem quer acompanhar mais o conteúdo desses dois maravilhosos aqui, é só seguir, Tainá. Vai lá, gente. De novo. E para quem quer acompanhar o conteúdo desses dois maravilhosos, é só seguir, Tainá. @ATaináBahia. Legal. E Felipe? O meu é @FelipeCuri. Legal, legal. Tainá, de coração, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada, Felipe. Estou muito feliz com esse bate-papo, com esse convite, de ter o Felipe aqui como companheiro.
Foi muito legal e tenho certeza, assim, que vai ser útil pra gente também. Você também, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Adorei as dicas, adoro o seu conteúdo. Aliás, adoro o conteúdo de vocês dois. Sou ali, acompanho assiduamente. Cada storyzinho que vocês postam, eu tô de olho porque eu gosto muito. Gosto de vocês e gosto de acompanhar a vida de vocês. Valeu pelo convite. Foi realmente super enriquecedor, né? A gente às vezes trocar uma ideia sobre algo que a gente já vive, mas não fala. Então, quando a gente senta pra falar, é o momento que a gente também escuta e também aprende. Espero que tenha outros convites, novos bate-papos, né? Legal, gente. Ó, esse foi o Fontecast. E para quem ficou até o final, vai lá nos comentários e escreve ali, ó, conteúdo que engaja. Vamos lá, hein, pessoal? A gente se vê e até a próxima.